Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para um vídeo um pouco diferente. Porque como eu disse no vídeo passado, eu estava planejando fazer um vídeo mais light, mais descontraído, saindo um pouco da temática dos animes pela primeira vez no canal, só para trazer o Osvaldo de volta pro canal, para ele não ter tanto trabalho, para ser um vídeo mais descontraído. E a maioria das pessoas, pelo menos, que falaram, pelo menos as pessoas que deixaram comentários, falaram que tá tudo bem, que não ligam. Então, eu resolvi fazer esse vídeo hoje. E ele está aqui, a fera, Osvaldo. Fala aí, Osvaldo. Dá um oi pra galera. E aí, pessoal, como vão? Vou deixar que eu tô vivo ainda, tô aqui. Ainda, muita ênfase pro ainda. Então, já que o Osvaldo está voltando agora e eu queria um vídeo mais leve, eu peguei a sugestão de uma pessoa que deixou nos comentários, um tal de Savior ou Savior, eu não sei como que exatamente fala o nome do perfil desse rapaz. Ele deixou uma sugestão de vídeo para a gente falar sobre os nossos apelidos. Alguns apelidos que nós já tivemos ou que nós temos. O que você acha, Osvaldo? Ih, rapaz. Complicado, não é mesmo? Porque o Osvaldo tem muitos. E, inclusive, para vocês, para muitas pessoas que acompanham o canal de forma um pouco mais superficial, eu acho que vocês não sabem, mas o nome dele não é Osvaldo. Osvaldo é um apelido, porque o nome dele é muito estranho. E isso a gente vai falar mais pra frente aqui no canal. Ou seja, sim, eu tô trazendo um cara com depressão aqui pra ser zoado. Olha. Porque é o tipo de amigo que eu sou. Não, tô brincando, mas... Enfim, acho que pode ser um vídeo até engraçado e interessante. Mas então, eu acho melhor começar comigo, Osvaldo, porque os meus apelidos são mais sem graça. Vou deixar a história do Osvaldo e outras histórias dos seus apelidos malucos também pro final, porque, sei lá, eu não tenho tantos apelidos legais. Eu tenho o quê? O Caim, porque o Caim é o apelido, a forma como todo mundo me conhece. Eu sou chamado mais de Caim do que de Thiago. Porque eu tinha uma época que eu tinha um cabelão aqui na metade das costas, um cabelo de metaleiro mesmo. E tinha um colega meu que também tinha um cabelo assim. E todo mundo dizia que ele era muito igual a mim. E falava que a gente era irmãos. Ah, eles são irmãos. E ele era chamado Abel. Então, o irmão de Abel, Caim. E só pra constar que todo mundo me pergunta isso, quem foi que matou quem na Bíblia? Foi Caim que matou Abel. Só que eu não matei ele ainda. Muita ênfase pro ainda, porque vontade não me faltou. Mas eu ganhei esse apelido de Caim. Tive alguns apelidos de gente burra que não sabe falar meu sobrenome ou meu nome. Tipo, um cara que me chamava de Lorenzo, que meu sobrenome é Lorenzon. E ele me chamava de Lorenzo. Que outro apelido que eu tive, Osvaldo? Você lembra de algum? Mas, um apelido... Teve aquela vez na Irlanda que te chamaram de camisa. Isso não foi nem um apelido, mas não, foi a comparação. Falaram que eu tava parecendo uma camisinha. Isso é complicado. Por quê? Porque na Irlanda venta igual o diabo. E quando eu fui usar meu guarda-chuva, ele foi carregado pelo vento, foi destruído em questão de, sei lá, 5 minutos de Irlanda. Aí eu comprei uma capa de chuva, só que a capa de chuva era transparente. Então eu ficava parecendo que eu tava dentro de uma camisinha, era uma coisa horrorosa. Eu mandei mal naquela escolha de capa. Não é? Eu mandei muito mal. E a minha era verde. A sua era verde, você era chamada de ervilha. É verdade. Você parecia uma ervilha, que o Osvaldo é meio cheinho, ficava igual uma ervilha. Era uma coisa horrorosa também. A gente tava péssimo na Irlanda. De chuva a gente não fica bem. Não. Mais algum, cara? Não tô lembrando, não. É que eu não tenho muitos apelidos. O que acontece... Na sua escola tinha algum apelido? Oi? Na escola tinha algum apelido? Cara, assim... Eu não tinha um apelido que todo mundo me chamava, porque sempre que me comparavam a alguma coisa, era algo meio feio e meio bizarro, que você não pode ficar chamando alguém disso o tempo inteiro. Então não pegou. Mas eu tive uma vez uma experiência que foi tão negativa, mas tão negativa, que eu vou abrir o jogo aqui. Porque eu considero esse o pior dia da minha vida. Eu não tô exagerando. E cara, já teve dia que foi trágico, que eu perdi emprego, mas nenhum dia foi pior e mais traumatizante que esse dia na escola. Eu vou tentar contar o que aconteceu. Eu estava mais ou menos na 5ª série. E sim, era uma brincadeira de 5ª série. Meu pai. Eu tava lá na 5ª série e quando eu era novo, assim, eu era muito esquisito. Eu era completamente diferente do que eu sou hoje. E aí, o professor resolveu fazer o seguinte. Ele passou um trabalho e falou, olha só, na próxima aula, o grupo, que é um trabalho em grupo, alguém vai ser chamado do grupo, vai ser chamado pra apresentar o trabalho. E vai ser só uma pessoa que vai apresentar o trabalho inteiro. E eu que vou escolher. Pô, uma situação ruim, né? E ele falou... E aí, por que ele falou? Ele quis desse jeito. Ele falou
que ele não queria deixar cada um falar um pouco, porque senão cada um faz só uma parte, só sabe a sua parte e apresenta a sua parte. E nem sabe o que o outro fez. Então ele queria que todo mundo fizesse tudo, soubesse tudo, porque uma pessoa ia ser selecionada, ia ter que apresentar e a nota é pro grupo inteiro. Olha a responsa. E na época, cara, eu era horroroso, eu era ridículo, porque a minha dicção era muito ruim. Era muito ruim, eu já fui mandado várias vezes pra fonoaudiologia e o Oswaldo tá de prova, que ele me conhece há muito tempo. Eu não falava tão rápido que era quase impossível de entender. Eu falava rápido, embolado, não falava o R, não falava o S. Tanto que quando eu mestrava RPG, que eu sempre adorei RPG, quando eu mestrava RPG, tinha um cara que não era do nosso grupo, ele não entendia o que eu falava. Ele virava pro Oswaldo e falava assim, cara, traduz pra mim, cara. Não entendi nada que esse cara falou. Minha dicção não era ruim, era a pior que eu já vi. Era ridícula. E na quinta série, era assim, era trágico. E eu sempre fui tímido pra caramba, muito tímido. Então você pensa, alguém tímido, que fala rápido, péssima dicção, indo pra sala de aula com risco de ser chamado pra apresentar o trabalho. Já era complicado, né? E adivinha quem foi chamado? Eu. Aí eu fui lá, professor, vem cá, você que vai apresentar. Eu já tava quase morrendo ali, tava tremendo, mas eu tinha me preparado muito bem. Eu falei, não, eu conheço a lei de Murphy, eu conheço a minha falta de sorte e eu vou estudar isso pra caramba. E eu fui preparado, fui qualificado, cara. Eu fui muito bem, muito afiado pra apresentar um trabalho digno. E assim foi, eu comecei a falar o trabalho lá, ler o trabalho e tal, ler e apresentar também, né, que não podia ficar só lendo, e eu fui. Até aí tudo bem, eu tava indo bem, assim, pros meus padrões. E de repente, entrou um cara na sala de aula, e só pra explicar, a sala é assim, imagina que eu tô onde tá o professor e você onde ficam os alunos. Tinha uma porta ali do lado, que a pessoa entrava, né, que era a porta da sala. O cara entrou e era um dos caras, um dos descolados da turma. Por isso que eu odeio gente descolada, cara. Eu odeio gente descolada. Ele já entra e já tira minha concentração. Porque ele chega e aí, galera, tudo bom? Cumprimentando todo mundo, né? E eu paro, olho pra ele e eu te juro, cara. O moleque, ele fez assim, ó. Que eu tava ali, né? Ele entrou e fez assim, ó. E ficou me encarando. E eu parei, olhei pra ele, fiquei encarando ele também. E aí, assim, sem sacanagem, ele botou a mão na cintura. Falou, aê, esse moleque não parece um espermatozoide? Misericórdia. Pô, e assim, um dia antes, a gente tinha estudado isso em biologia, aquela morfologia do espermatozoide, que é um bichinho magro, né? Com corpo fino e com cabeção. E cara, quando eu tava na quinta série, eu era ridiculamente magro, eu era esquálido. Tipo assim, eu sou magro ainda, mas na época eu era magricela demais e era pequeno. Então parecia que a minha cabeça era gigante. E eu ainda cortava o cabelo, raspando aqui do lado, deixava, sabe, caidinho. O que parecia que minha cabeça era o dobro do tamanho. Então assim, você me via, eu só tinha cabeça. E eu sou todo branco, pálido. E a roupa também, o uniforme também era branco, só tinha uns detalhes vermelhos. Então você imagina, aquele cara cabeçudo, todo de branco, com um corpo magro e esquálido. Olha, a comparação dele não tava tão errada, né? De certa forma, parecia. E aí, cara, todo mundo começou a rir da minha cara. Você pensa o inferno que é pra alguém tímido, ver a sala inteira rindo da minha cara, e eu lá olhando pro papel, quase chorando. E aí, na hora que ele falou isso, eu falei, ah, nem parece. Aí chega alguém lá no fundo, parece sim, igualzinho. Eu, paro, nem parece, eu quase chorando, cara. Tava uma coisa, eu era ridículo. Mas tudo bem. Todo mundo começou a rir. Aí eu falei, não, eu vou me focar em olhar pras pessoas que eu confio. Que elas vão me dar uma força. Eu tinha 3 pessoas que eu confiava. Uma era meu crush, a garota que eu gostava. Ela não gostava de mim, mas eu gostava dela. Na hora que eu olhei pra ela, ela tava assim, debruçada na mesa, rindo. Ela não aguentava de parar de rir da minha cara. Ou seja, eu fui zoado e ainda tomei um fora. Porque se ela riu é porque ela achou que eu parecia um espermatozoide. Quem vai namorar com um cara que parece um espermatozoide? Falei, pô, beleza. Eu tomei um toco basicamente na frente da sala. Aí eu fui olhar pro meu amigo, meu brother, meu melhor amigo da sala. O moleque tava caído no chão, que tava atrás de mim, com a mão na barriga, rindo horrores. Aí minha moral foi mais pro chão ainda. E aí eu fui tentar a última pessoa, que era o professor. Falei, não, o professor é a pessoa séria. É a única pessoa que pode ali ter um pouco de senso e ter pena dessa criatura, né? Cara, quando eu olho pro professor, assim, na hora eu fiquei com raiva, mas hoje eu fiquei com pena. Porque ele tava assim, ó, tipo, tentando segurar o riso, o olho dele tava vermelho, lacrimejando, a veia tava saltando, ele tava vermelho pra caramba, tentando não rir, fazendo assim pro pessoal pra parar de falar, né, pra parar de rir. E ele não conseguia, cara, ele tava com uma... Tipo, ele tava lutando muito contra a vontade de rir. Vocês não têm ideia. E aí eu
fiquei todo abalado, eu fiquei péssimo. Eu falei, nossa, velho, tá todo mundo me zoando, me chamando de espermatozoide. Quando a turma parou de rir, depois de muito tempo, eu comecei a ler, mas aí meu psicológico tava destruído. Aí eu li tudo, cara, eu comecei a falar embolado, falei da pior forma possível. Quando eu acabei de falar, o professor virou e falou assim, legal, mas não entendi nada, começa de novo. Cara, eu quase chorei naquele dia. Aí ele falou, faz o seguinte, o grupo de vocês vão lá fora, tomam uma água e voltem depois pra apresentar. Vou colocar um grupo antes de vocês. Pelo menos isso, aí eu saí quase chorando lá pro bebedouro, tomei uma água, passei uns minutos lá e voltei pra apresentar. Tava um pouco mais calmo, comecei a apresentar mais ou menos. E eu falei, cara, eu não vou olhar mais pra ninguém. E todo mundo vai estar rindo. Eu vou ficar só olhando pro chão, pro papel ou pro professor. E foi assim. Só que no final da apresentação, eu caí no erro. Eu olhei pros alunos. Eu te juro, tinha um desgraçado, até hoje não esqueça a cara daquele maldito. Não lembro o nome, mas não esqueça a cara dele. O cara tava lá no final da sala, no fundo. Ele levantou e ficou assim, ó, imitando espermatozoide. Sempre o pessoal do fundo. Cara, aí quando eu vi aquilo, eu vi o cara que nem um idiota assim, falei... Aí eu comecei a gaguejar de novo, aí estraguei o trabalho inteiro, aí o professor desistiu, falou, tá bom, vai embora, sai daí você, sai esse grupo. A gente tirou uma nota muito ruim no final das contas, eu recebi a culpa, foi uma merda, foi o pior dia da minha vida, eu nunca fui tão zoado assim. Rapaz. Mas aí, tipo assim, não virou um apelido, porque quem ia ficar chamando outro cara de espermatozoide é feio, velho. É feio. Né, uma coisa assim, tipo, não é nem legal pra quem chama. Na escola eles iam te repreender. Aí eu nunca tive outro apelido, eu já passei por momentos constrangedores, tipo esse da camisinha e tal. É sempre coisa relacionada com isso, né, cara? É quinta série, fazer o quê? Quinta série. Agora, Osvaldo, temos alguns apelidos pra falar sobre você. Qual que é o apelido que você lembra, seu aí? Rapaz, um apelido que eu tinha muito na escola, acho que é até a 8ª série, eles me chamavam de cachorro louco. Cachorro louco. Eu faço ideia do porquê. Adivinha o porquê? Você tentou bater em alguém? Eu era muito estressado quando... É porque é o seguinte, eu sempre fui criado em escola pública. Só lá pelo primeiro ano que minha mãe conseguiu ganhar dinheiro bom e ela conseguiu me botar numa escola particular. Na escola pública tem muito bullying, lá era muito pesado. Então a forma que eu me defendia era sendo grosso e ameaçando as pessoas, sendo intimidador. Porque foi que eu comecei os meninos mais velhos começavam a roubar minha merenda, começavam a fazer um monte de coisa pra me atazanar. Aí um dos moleques da quinta série me falou, não, você não pode ser assim, você tem que ser mais enérgico, você tem que revidar e tal. Aí eu comecei a andar com o grupo dele, que era o pessoal mais barra pesada. E eu comecei a virar um cara mais barra pesada. Virou o cachorro louco. E assim... Aí eles me chamavam de cachorro louco, eu corria atrás dos moleques, tacava... Lá tem aquelas castanhas. Ah, sim. Tacava castanha nos outros. Eu que iniciei uma guerra de castanha, que tinha o pessoal da 8ª série que ficava lá em cima, só que eu era antes, eu era da 5ª na época. E eles eram chato pra caralho, arrogante. Aí eu começava a tacar a castanha neles e começou a tacar. Aí as castanhas que ficavam lá em cima eles tacavam pra baixo. Que bosta. Que bosta. Aí, então assim, eu entendo que vocês tenham esse apelido, porque eu já vi coisas. Assim, uma coisa que a gente pode fazer um vídeo no futuro, pra não sair muito do tema de anime, né? Fazer daqui muito tempo. Fazer um vídeo das histórias mais doidas. E botar o outro numa escala de 0 a 10 de doideira. Né? Tipo assim, cara, que o Osvaldo tem umas histórias. Assim, eu tinha que contar uma do suposto assalto. Cara, esse moleque foi muito pirado, velho. Foi muito pirado. Mas eu vou deixar isso pra outro dia, porque... Esse do asfalto ainda é leve. Por leve? Cara, meu Deus. Depois, então assim, a gente vai contar as coisas... O que tentou roubar os... A gente vai contar as histórias um dia. É só história doida. A história pra vocês julgarem o quão... não. Só pra vocês julgarem o quão doido cada um pode ser aqui. Mas assim, você teve esse cachorro louco, cachorro doido, sei lá. Foi. E assim, o Osvaldo recebeu esse apelido de Osvaldo, que não é o nome dele, por causa de uma brincadeira interna aqui do canal. Foi. Já que eu sou um pouco tímido também, ainda sou, apesar de ter um canal no YouTube, é porque simplesmente eu consigo vencer a timidez, mas eu não sou muito de aparecer pra nada. Tanto que quem é mais antigo no canal sabe que eu não falava meu nome, não é? Todo mundo falava, se apresenta, cara, qual que é o seu nome? Eu não falava, eu não gostava de falar. Eu não falava nem o meu, nem o do Osvaldo. E aí, um dia eu me apresentei. E aí a galera começou a perguntar, tá, e qual o nome da outra voz que tá com você?
E começaram a me perguntar. Aí eu falei, quer saber? Vou zoar. Eu vou tentar pensar no nome mais idiota possível, mais abestado, e vou colocar pra falar que é ele, que é o nome dele. Aí eu coloquei Oswaldo Carlos. Porque eu achei o nome muito bosta. Tipo assim, desculpa todos os Oswaldos e Carlos do mundo. Eu não tenho nada contra os seus nomes separados, mas Oswaldo Carlos ficou um nome muito ruim, cara. Ficou muito feio. Aí eu pensei nesse nome e falei, nossa, que nome horrível, é esse. Aí eu comecei a falar que o nome dele era Oswaldo Carlos, e todo mundo começou a chamar ele de Oswaldo. Até que um dia na live eu expliquei, eu zoei, falei, não, cara, o nome dele não é Oswaldo. O nome dele é... eu não sei. Eu te juro, conheço esse moleque, sei lá, 15 anos, eu não sei como pronuncia o nome dele. Porque o nome dele é assim, soletrado é tipo D-H-O-N-E-S. É isso mesmo, soletrei certo? É. Cara, 2N. 2 N's. Mal, falei um só. D-H-O-N-N-E-S. Olha isso. O nome dele é Donis. Donis. E aí, o que o mais bizarro? Porque a mãe dele chama ele de Johnny. Fala, Johnny. Aí ela chama de Johnny, o nome dele escreve Donis. Eu não sei como que fala o nome desse menino até hoje. E eu vivo com ele, tipo... A gente se conhece há uns 15 anos, cara. Foi meu pai que botou esse nome, minha mãe não gostou, não. Cara, da onde que veio a inspiração? Me fala a inspiração que seu pai teve pra botar um nome desse, cara. Olha, pelo que ele me falou, tinha um cantor que se chamava Johnny, né? Só que eu acho que ele não sabia como é que escrevia Johnny. Aí ele falou, pô, eu quero que esse nome seja do meu filho. Então ele botou um apóstrofe pra dizer que o nome é meu. Ah, não, velho. É sério que foi essa a motivação? Foi. Ele tava sóbrio, cara? Não sei, que ele tava bêbado, tava meio... Cara, ele deveria estar bêbado, não é possível. Aí, tá, tem esse nome bizarro. Ele tinha fumado cigarrinho do capeta. É, não sei, mas assim, ele tem esse nome estranho. Então, ninguém sabe falar o nome dele. Aí, quando ele vai tentar soletrar o nome dele, é sempre uma tragédia, porque ninguém imagina como que é esse nome, não. Como que se fala, e todo mundo entende errado. Aí ele começou a ter um monte de apelido. Por quê? Por exemplo, uma vez ele falou, um cara da escola dele falou, qual que é o seu nome? Ele, Donis. O cara entendeu Bonis, botou um B ali, virou tipo Bonis de ossos. E ficou Bonis, a gente chamava ele de Bonis. Aí um outro pegou o próprio trabalho que ele tinha feito, tinha escrito Donis, só que os 2 N's dele pareciam um M, e começou a chamar ele de Domis. E começou a vir um monte de apelido, então, ó... Mas tinha um irmão lá da minha sala que me chamava de Adonis. Adonis. Aí, assim, ó... Se você quiser chamar o Oswaldo por um nome mais próximo do nome oficial dele, fala qualquer coisa terminado com Miss. Domis, Pomes, Vomes, Domis, qualquer coisa que vocês botar com Miss no final, tá valendo, ele vai entender que é pra ele. Eu sou assim, eu falo Pones, ou Bonis, ou Domis, ou Vomes, qualquer coisa. Até Vomes eu falo. Então assim, porque é impossível. E é legal, as pessoas que conhecem a gente ficam perdidas, porque uma hora eu chamo ele de Bonis, Pomes, Domis, e vários nomes diferentes. E a pessoa fala... Qual é o nome dele, afinal de contas? Eu não sei, eu já falei, eu não faço ideia. É algo entre Donis e Johnny. Então, eu não sei. E na Irlanda era melhor ainda. Porque quando a gente tava lá, cara, foi um caos. Porque perguntavam pra ele, a professora lá de inglês perguntava... que eles iam entender meu nome. Aí perguntaram pra ele, uma professora, qual que é o seu nome? Aí ele, Donis. Ela, Donald, e começou a chamar ele de Donald. Virou Donald, nada a ver. Teve outro apelido lá na Irlanda. E era legal que uma vez a gente conheceu... As meninas eram francesas, não era? Inês e... Eram francesas. Isso, eram 2 francesas. Aí a gente tava falando com elas, e aí chegou a menina e falou, qual que é o nome dele? Eu falei, acho que é Donis. Ela não entendeu muito, assim, né? Porque tem até um apóstrofo de posse ali no meio. Aí ela falou, Donis? Aí ela falou assim, spell that for me, tipo, soletra isso pra mim. Aí eu só falei, impossible. Não dá. Não dá, simplesmente não dá. O dele não. Aí é assim, aí tipo... Meu sobrenome também não é tão fácil. Meu sobrenome, não é dos mais comuns, mas é Lorenzon. E todo mundo já viu, tem um chuveiro Lorenzoni aqui, eu acho. O meu também, é o Schumacher. Não, e você acha que para por aí? É isso que eu ia falar. Porque... Ele é Donis, aí você fala, o que vai salvar ele? O sobrenome. E o sobrenome salvaria, porque o sobrenome dele seria muito maneiro, porque é Schumacher.
Ele é da família Schumacher. Literalmente, ele é descendente alemão e é da família do Schumacher. Aí ele tinha tudo pra ter pelo menos um sobrenome que salvava ele. Mas o que aconteceu? Erraram o sobrenome do cara. E virou erraram o sobrenome do meu avô. E botaram Em vez de botar o S-H-E, né? R, botaram CK. Botaram um CK no final, ficou Schumacher. Schumacher. Aí botam um Dos Santos, que a gente falava que era Dos Frangos. Assim, sim. É complicado. O nome do Osvaldo é o maior caos, assim. Tipo, ninguém sabe escrever o nome dele. Se minha mãe tivesse dado razão pra minha avó, teria sido bem mais legal. O que ela... E seria Johnny Daleprane Schumacher. Melhor, né? Teria o Daleprane. Bem melhor. Seria a única coisa correta no seu nome. Seria. Né? Porque o resto é tudo um grande erro. E Daleprane também não é fácil escrever. Mas é porque sobrenome com essa vocalização, essa sonoridade italiana, fica mais fácil pra gente, né? Fica mesmo. Então, mas agora o Donis, que não é inglês, não é português, não é italiano, eu sei lá que diabos é isso. Que um cara com muita cachaça, com certeza. Não é possível, cara. Eu sempre quis perguntar qual era a inspiração dele, cara, mas é mais patético do que eu imaginava. É um cantor dos anos 60. Todos os anos 60. Ah, beleza. Mas então, galera, eu acho que a gente falou um pouquinho sobre os nossos apelidos. Esse vídeo serviu como volta pro Osvaldo e também, que eu quero dar um anúnciozinho agora há pouco, né? Falar uma coisinha pra vocês sobre uma possibilidade de uma live segunda-feira, porque terça-feira já é véspera de Natal, né? Já é noite de Natal, não dá. Então, segunda-feira, se vocês quiserem, a gente pode tentar fazer uma live curta, menorzinha, tipo de 1 hora e meia, pra falar um pouco dos animes da próxima temporada. Que eu não vou ter tempo de falar deles, porque depois do Natal ao Réveillon, eu vou entrar em férias, não devo gravar vídeos durante esse tempo, porque preciso descansar também. E a gente pode falar desses animes da próxima temporada, e eu preciso falar mal de passas, das malditas uvas passas. De novo, que todo Natal nesse canal eu vou militar aqui contra as malditas uvas passas. Eu sempre saio perdendo, né? Sempre, porque é uma coisa Todo mundo odeia passa, menos eu. É uma coisa de extremo mau gosto. É só alguém que tem um nome de Donis, com apóstrofo no final, que pode gostar de uma miséria dessa, cara. É sem condições. Ou um Schumacher. Um Schumacher não gostaria de passas. Então... Não sei, ele tá em coma. Agora não gosta de nada mais, né? Piada de humor negro à parte. Então, acho que era isso. Então, se vocês quiserem uma live na segunda-feira, uma live curta de 1 hora e pouco, só pra falar um pouquinho dos animes da próxima temporada, conversar com o pessoal aqui do canal, que faz tempo que a gente não bate um papo, né? E as lives são mais interativas. Então, se quiser é isso, a gente se vê na segunda-feira. E assim, eu sei que foi um vídeo meio quinta série, literalmente, meio bobo, com histórias aleatórias, mas assim, basicamente esse é o nível de conversa que eu e o Osvaldo temos durante os dias aleatórios, assim. É esse tipo de bobeira que a gente conversa. Então eu acho que esse foi um modelo legal pra fazer um vídeo. Não sei o que vocês acharam. Imagino que não é o vídeo favorito de vocês, mas foi só realmente pro Osvaldo voltar bem pro canal. Beleza? Mas então era isso que eu queria falar com vocês. Agora eu vou deixar o Osvaldo se despedir também, já que é a volta do Osvaldo. Dá um tchau aí pra galera, Osvaldo. Falou, tchau, galera. Agora estamos de volta aí para mais animes, mais diversão. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Aí.